estamos estudando nos domingos pela noite o livro de Atos. Se você não tem acompanhado, nós temos as primeiras pregações no nosso canal do YouTube. O livro de Atos foi escrito por Lucas, e ele foi direcionado a Teófilo. Os propósitos do livro de Atos, quais são? São mostrar a legitimidade do cristianismo diante dos romanos, a expansão da igreja, o crescimento apesar da limitação humana, a oração, a palavra, como vetores desse crescimento da igreja. Também o que Jesus continua a fazer após a sua ascensão aos céus, através do Espírito Santo na igreja. Esses são os propósitos do livro de Atos. E nós já vimos o poder que muda o mundo, depois vimos o que esperar é necessário, depois nós vimos mais poder e a pregação que fez diferença, domingo passado, e hoje nós veremos sobre uma igreja modelo, Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Você já se perguntou o que as pessoas dizem sobre a Igreja Presbiteriana Filadélfia? Como alguém descreveria a nossa igreja? Eles diriam que somos uma igreja comprometida com o Evangelho. Eles diriam que somos pessoas que estão tentando revelar a Cristo na maneira como nós vivemos. Eles diriam que gostamos da companhia uns dos outros. Nós podemos nunca saber o que os outros pensam sobre nós ou o que eles dizem sobre nós. E talvez nós nem queiramos saber. Mas nós conhecemos uma igreja, a igreja primitiva. E em Atos 2, 42 a 47, nós vemos esses versos ricos que nós poderíamos explorá-los ao longo de semanas. Mas nós não precisamos fazer isso, por quê? Porque ao longo do livro dos Atos nós vamos abordar esses aspectos que é trabalhado nesse pequeno texto. E surgirão também em outros lugares do livro de Atos. Vamos à leitura do texto. E a palavra de Deus diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi lida e eu não posso pregar, Pai, sem que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha iluminar, venha abrir os corações, ó Pai, para a compreensão e aplicação da Tua palavra, Senhor. Nós oramos pedindo isso nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui que os primeiros crentes eram o quê? Eles eram comprometidos, perseverantes. Eles continuaram, a se encontrar. E nós sabemos o contexto que eles estão vivendo, um contexto de perseguição, um contexto de possível morte, um contexto de ostracismo, onde eles seriam desprezados, as suas famílias. E todos os dias eles estavam se reunindo. E a mesma palavra é usada nos versos 42 e 46, na perseverança. Tá? A palavra destacada dá a ideia de comprometimento, perseverança, paixão, intensidade, foco. Tá? O simples fato de que essas pessoas eram comprometidas não os diferencia de outros. Não é isso. Por quê? Porque nós somos pessoas comprometidas também. Nós temos compromisso com todo tipo de coisas. Nós podemos ser comprometidos nos nossos empregos, na nossa carreira, em ganhar dinheiro, em ser um atleta ou projetar as coisas em nossos filhos. As pessoas estão comprometidas com as suas famílias, com seus hobbies.
as pessoas estão comprometidas com as suas ideologias políticas, as pessoas estão comprometidas com muitas coisas. Mas o que diferencia esse povo é que eles simplesmente, eles são comprometidos com o quê? Eles estavam comprometidos como crentes, né? O que separou eles. Eles estavam comprometidos com o quê? Com as Escrituras, com o ensino dos apóstolos. Eles acabaram de se aproximar de Cristo. Eles estavam comprometidos com as Escrituras. Nós vimos que a igreja cresceu, né? Primeiro 120, depois 3.000 pessoas, e depois foi acrescentado 5.000, e essa igreja foi se multiplicando, ela foi crescendo cada vez mais. E essas pessoas, os 3.000 novos convertidos que foram acrescentados à igreja, o que eles foram fazer? Eles foram aprender o ensino dos apóstolos. E foi assim que eles estavam aprendendo com os discípulos de Jesus. Eles estavam o quê? Com fome de aprender sobre o Salvador. Isso deve ser verdade para qualquer crente. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, o que nós devemos fazer? Buscar, ter sede de conhecer sobre Jesus, aquele que nos salvou. Uma pessoa que realmente confia em Cristo quer saber mais dele. E a melhor maneira de fazer isso é o quê? É estudar a Bíblia. Pense nisso como um casamento, tá? Um casamento, alguém que você ama, né? Você escolheu para casar, para dividir a sua vida. Agora suponha, né? Passou a cerimônia de casamento e você nunca tentou aprender nada sobre aquela pessoa. Você não procurou saber os gostos dela, você não procurou saber nada sobre seu novo companheiro. Você não tentou descobrir o que ela não gostava, o que ela gostava, você não procurou saber quais são seus sonhos, quais são seus projetos, o que você pensa para a sua vida. Você nunca falou, vamos ter uma família, não vamos, né? Você não fez coisas por quê? Porque pensou que desde o momento que você se casou, não preciso mais me preocupar com essas coisas. Isso tudo vai acontecer normalmente, naturalmente. E não é assim. Você acredita que uma pessoa que não busca conhecer o seu cônjuge, aprofundar com o seu cônjuge, que não tem intimidade com o seu cônjuge, ele ama seu cônjuge? Não. A pessoa apaixonada, ele busca saber tudo sobre a pessoa que ele ama. E assim a relação vai crescendo e se aprofundando. É a mesma coisa com Cristo, irmãos. É a mesma coisa com Cristo. Muitas pessoas parecem pensar que após uma oração de arrependimento, após orar pedindo perdão pelos pecados, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Mas é como uma cerimônia de casamento. Quando você se entrega a Cristo, isso é apenas o começo. Tem toda uma caminhada para você. O povo de Deus precisava ouvir a palavra de Deus, não as nossas opiniões. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz sobre. Não a opinião minha, a opinião de quem quer que seja, né, sobre como ter uma vida melhor. Não é isso. Cuidado, qualquer igreja onde a mensagem não seja extraída da palavra de Deus, das Escrituras, desconfie dela. Desconfie das igrejas onde a palavra de Deus não é aberta, onde não tem orações, onde não tem devoção, respeito para com Deus, onde ninguém parece trazer suas Bíblias para adorar a Deus. Quão comprometido você está com a palavra de Deus? Quanto que você tem se dedicado a aprender mais sobre Deus? Você lê sua Bíblia regularmente? Um encontro diário com a palavra de Deus é mais importante do que você ler um jornal ou assistir um noticiário. Ele deve ser primeiro, né, dentre as nossas prioridades. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que estuda o quê? Estuda o ensino apostólico, assim como a igreja primitiva fez. Continuando aqui, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lucas nos diz, no início de toda a igreja, que eles estavam cheios de temor. A palavra temor aqui é fobia, né? Medo, né? Traduzimos como medo. A igreja primitiva tinha medo de Deus, mas não é um medo de teofobia, medo do Deus, né? Esse tipo de medo era diferente.
Essas pessoas respeitavam a grandeza, a soberania, o poder de Deus. É esse tipo de medo que eles tinham, da sua força. Eles respeitavam o seu lugar como governante do universo. É esse medo. Note que o texto diz, todo mundo estava cheio de temor. Não era um ou outro, era todos. E como resultado desses crentes, mesmo os de fora passaram a respeitar o Deus dos cristãos. Isso levanta uma questão para nós. Se o mundo, se o povo, se os meus vizinhos, se o meu próximo, se a minha família não respeita o Deus da criação, o meu Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, será que eles não respeitam? É porque o mundo não vê esse respeito entre os próprios seguidores? Será? Eu não sei. Essa é uma pergunta que cada um deve responder. Eles eram o que? Reverentes em resposta à grandeza desse Deus. Quando nós aprendemos de Deus, nós vemos o que? A sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, como é um ser eterno, diferente dos homens. E à medida que vemos sua santidade mais claramente, o que acontece? Nós somos mais conscientes do que? Do nosso pecado. Se nós não vemos o nosso pecado, irmãos, é porque nós estamos distantes da luz. As pessoas que mais choram pelos pecados são aqueles que estão mais próximos da luz. Ao vermos o trabalho de Deus em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, nós somos o quê? Humilhados pelo seu amor, pelo seu poder transformador. Nós o quê? Nós o tememos por causa da sua grandeza. Eu vou citar um exemplo do que eles querem dizer com esse temor. É como se você estivesse conhecendo, você fosse se encontrar com uma autoridade, um atleta famoso, um escritor famoso, um professor renomado, respeitado. E muitas vezes, quando você se aproxima dessa pessoa, você sente aquele medo, aquela insegurança. E muitas vezes não é medo de que aquela pessoa vá fazer alguma coisa para você. Você não tem esse medo, você se sente intimidado. Você ficou com medo por quê? Porque você se sente que nossa, eu não sou digno de estar nesse lugar. Eu não sou digno de estar na presença dessa pessoa. É desse tipo de medo. Nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Se não fosse o próprio Deus providenciar a salvação, a purificação dos nossos pecados em Cristo, nós continuaríamos indignos da sua presença. E o nosso texto continua, né? É o mesmo Deus, né? É o mesmo com Deus. Quando percebemos o nosso pecado, quando nós tememos por causa do seu julgamento, nós sentimos aquela sensação de indignos. Mas quando descobrimos e experimentamos a sua graça diante dele, nós o louvamos mais ainda porque achamos magnífico. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu não acho que os prodígios e sinais eram feitos apenas pelos apóstolos, né? Para cumprir a profecia do profeta Joel, como nós lemos, que os jovens fariam sinais, prodígios. Mas aqui o nosso texto, ele se limita a dizer o quê? Que os apóstolos fizeram muitos prodígios e sinais. Isso está fazendo o quê? Está autenticando, explicitando o quê? Que os apóstolos são mensageiros do próprio Cristo e como portadores do verdadeiro ensinamento dado pelo Espírito Santo. Versículos 44 e 45. Eles disseram-nos, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Algumas pessoas, alguns costumam usar esse texto para fazer uma apologia ao comunismo, ao socialismo, a dizer que aqui a Bíblia está se referindo a isso, mas não tem nada a ver. Não se trata disso, tá? Por quê? Porque as pessoas não foram obrigadas a vender suas propriedades,
elas não foram forçadas a dividir o que eles tinham. Simplesmente eles compartilharam os seus bens, por quê? Porque eles eram generosos. E essa generosidade, por quê? Porque eles haviam aprendido a generosidade com o próprio Deus. Lembre-se, seguir a Cristo naqueles dias, o que era? Era sinal de... podia custar muito caro, podia custar a sua vida, custava o seu emprego, eles perdiam emprego, perdiam clientes, eram cortados da sua própria família, tinham que sair das suas casas. E então, diante dessa situação, o que eles faziam? Eles ajudavam uns aos outros a se manter no cristianismo, porque eles compreenderam o que é o cristianismo. E eles consideravam os irmãos em Cristo a sua própria família. Uma série antiga, chamada Irmãos de Guerra, representa muito bem a vida de um pequeno pelotão de soldados na Segunda Guerra Mundial. E é bastante comovente. Por quê? Porque ela revela o sacrifício daqueles soldados, revela o que? O heroísmo, e também o que alguns desses soldados, a irmandade desses soldados. Alguns daqueles soldados ajudavam, defendiam, e às vezes arriscavam até a própria vida para salvar os outros soldados. Eles estavam comprometidos uns com os outros, assim como na igreja primitiva, uma igreja modelo. Né? Esse é o tipo de comunhão que existia na igreja primitiva, no início da igreja. John Stott, ele diz que a palavra comunhão nasceu no dia de Pentecostes. Isso ocorre porque a comunhão cristã significa participação comum em Deus. Eles estavam comprometidos um com o outro. A palavra da comunhão aqui é koinonia, uma palavra conhecida, né? Nós tínhamos o CTK, né, que levava esse nome, sem treinamento, koinonia, né? E observe a frase, eles dedicaram-se à comunhão. Essa distinção é importante. Há muitas pessoas que são dedicadas à comunhão. Eles estão ansiosos por qualquer oportunidade. Para quê? Para se reunir, para se divertir, para fazer festa. Eles têm tempo para sair com seus amigos, têm tempo para todas as coisas. Mas o objetivo da comunhão aqui, da igreja primitiva, não era se reunir para se divertir. O objetivo era crescer um com o outro no ensino dos apóstolos. Há um vínculo entre os irmãos e irmãs em Cristo. A palavra, né, a koinonia, ela carrega a ideia do quê? Compartilhar a intimidade. Temos várias coisas em comum. Temos a visão do nosso pecado, a nossa necessidade de graça. Temos uma experiência com a transformação em Cristo, transformação de Deus em Cristo. Nós temos o que? Uma vida, né? Uma vida, o perdão em comum. Valores encontrados nas Escrituras em comum, temos objetivo em comum, destino em comum. Inclusive o grego que era usado para escrever a Bíblia é chamado grego koiné, que é a mesma raiz da palavra, koinonia, grego comum. Era o grego que foi usado para escrever o Novo Testamento. O grego comum não era o grego clássico, mas sim, era a língua comum. A língua que eles usavam. E estamos o quê? Na mesma estrada, viajando para a mesma direção. Estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, diz assim, o autor exorta a igreja, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. A proximidade, a espera da segunda vinda de Cristo é algo esperado desde o primeiro século. Desde que Cristo subiu aos céus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, temos sinais, intensificação de sinais, mas não sabemos o dia e a hora. Como nós já dissemos, pode ser daqui uma semana, pode demorar muitos anos ainda. Mas então, o que a igreja tem que estar? A igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar esperando com alegria a vinda de Cristo. Há sempre aqueles que dizem, não precisamos pertencer a uma igreja para adorar a Deus. Hipoteticamente isso está correto, é verdade, mas na prática não. Por quê? Nós não podemos crescer como igreja isolados. Precisamos do incentivo, da instrução, da correção, da força, que essa força vem como? Vem da comunhão dos irmãos.
A igreja é um corpo, o corpo não vive separado. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam comprometidos com a adoração. O verso 42 diz que eles estavam comprometidos com o partir do pão e as orações. O partir do pão pode se referir a comer junto uma refeição e pode se referir à comunhão, à Santa Ceia. Tá? É provável que se refira a ambas as coisas. É provável que eles sentavam para comer juntos e é provável que eles tinham um momento de adoração comunitária para a pregação do Evangelho. Naqueles dias, então, eles se reuniam para uma refeição e também para o serviço comunitário. Isso nós verificamos do serviço comunitário por um artigo definido antes da palavra orações, no grego. Ela define que não era uma oração só, não, mas era um conjunto de orações, um grupo de orações. E isso se realizava o quê? Num momento de oração comunitária. Tá? O texto não diz quantas vezes eles celebravam a ceia do Senhor. Nós precisamos celebrar a ceia quantas vezes for necessário para quê? Para que nós o quê? Nos mantemos focados. Focados aonde? Na volta do nosso Senhor. Nós fazemos a ceia o quê? Até que Ele volte. Mas também nós não precisamos fazer com tanta frequência a ponto disso se tornar o quê? Uma rotina, um ritual e perder o valor, a preciosidade que é. As pessoas podiam sofrer, podiam morrer, podiam ficar doentes, mas eles estavam lá. A primeira carta de Pedro registra, estamos destinados à glória, somos filhos de Deus, somos herdeiros, conjuntos com Cristo, temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Temos uma herança que não pode ser retirada de nós. É a nossa, ela é nossa. Então, Ele nos levará para junto de si, o próprio Cristo, e nós passaremos a eternidade com Ele, na sua gloriosa presença. Olha que maravilhoso, gente. A gente muitas vezes está projetando tantas coisas aqui, e a nossa comunhão com Deus está tão distante, está tão abandonada. Nós precisamos cuidar da nossa comunhão, primeiro com Deus, depois com os irmãos. Ultimamente, algumas igrejas têm se dedicado pouco tempo à oração também. Isso por quê? Porque muitos acham a oração penosa, demora muito. Muitos acham que a oração interrompe o fluxo. E assim, em muitas igrejas, as orações são substituídas. Por quê? Vamos fazer uma esquete. Vamos fazer canções. Isso fala muito sobre o quê? O compromisso, da igreja ou a falta de compromisso da igreja com a palavra de Deus. A oração, os puritanos, eles oravam 2, 3 horas seguidas. Os puritanos tinham cultos de 5, 6 horas. Você, pense numa coisa, você ficaria incomodado se você recebesse o seu pagamento a cada 2, 3 meses? Sua bolsa de estudos? Você ficaria incomodado? Isso aí iria atrapalhar a sua vida, o convívio do seu lar? Você ficaria chateado com essa prática? Se o seu coração bater apenas na 3ª e 4ª vez do ciclo, você acha que isso te causaria algum problema? Claro que sim. Você não conseguiria pagar suas contas? Você não conseguiria oxigenar o seu corpo, o seu cérebro? Com certeza você teria problemas. Então, diante disso que eu falei, diante da vida, de coisas simples da vida, se você é inconsistente na sua busca sólida na palavra de Deus, na comunhão com os outros crentes, na adoração, na oração, com certeza, se você não tem a consistência, isso vai afetar diretamente a sua qualidade de vida espiritual. Diretamente. Essa inconsistência vai ser o quê? Uma barreira. Vai ser uma barreira à alegria. Ela comprometerá o seu testemunho. Nós precisamos o quê? Precisamos de compromisso. Nós precisamos de compromisso. Irmãos, versículo 47, nós aprendemos muito com essa igreja. O último versículo diz assim:
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É intrigante ver o impacto que essa igreja primitiva causou. Eram pessoas alegres, eles enfrentavam a adversidade assim como nós enfrentamos, com alegria, com esperança. Eles tinham um futuro incerto, eles não sabiam se iam morrer pelo Império Romano, eles não sabiam se eles conseguiriam comemorar o próximo aniversário, eles não sabiam o que ia acontecer no futuro, era incerto o futuro, mas eles faziam com alegria, testemunhavam com alegria. E esse tipo de alegria é contagiante. Paixão e poder começa no coração de cada um do povo de Deus. Havia uma alegria em seus olhos que era algo diferenciado, algo incomum. Essas pessoas estavam alegres, mesmo que os tempos fossem difíceis. Será que isso descreve nós como os cristãos hoje? Será que nós temos esse ímpeto, essa alegria? Estamos lá sofrendo, mas alegria porque nós já somos salvos em Cristo. Alegria porque nós somos instrumentos de Deus para levar mais alguém para a salvação, para essa herança incorruptível. Será que nós temos isso? Não temos, meus irmãos. Nós não temos esse reflexo dessa igreja. Porque hoje, uma doença, hoje, uma enfermidade, uma simples gripe, eu estou falando de uma gripe, não estou falando de Covid, não. É capaz de nos colocar numa cama, e principalmente nós homens, que somos mais fracos diante de uma gripe, ficamos lá, não consigo fazer nada. Enfrentamos com penúria. Nós não encaramos as coisas com alegria, os sofrimentos com alegria, as dificuldades com alegria. Alegria que vem de Deus, essa alegria que contagia as outras pessoas. Alegria que as pessoas vão falar assim, como é que essa pessoa consegue ser assim diante de tudo que ela está passando? Tem um livreto aí, um artigo na internet que chama Não Desperdice o Seu Câncer, de John Piper. Nós temos alguns livretos aí, se depois os irmãos quiserem, é só pegar, tá? E tem na internet também esse artigo. Esse artigo ele trabalha justamente o motivo da alegria que nós podemos passar para as outras pessoas diante do sofrimento. No caso, o próprio John Piper enfrentando um câncer, ele escreveu esse artigo. Nós vemos o impacto na relação deles com Deus. Deus estava perto deles. Havia uma intimidade em comum com o Todo-Poderoso. Deus foi honrado pela vida deles, desses crentes. Vemos um impacto na comunidade em geral. Esses crentes gozavam da simpatia de todo o povo. Como será, voltando à pergunta inicial, como será que as pessoas veem a Igreja Presbiteriana Filadélfia? Como será que elas descrevem nós? Eles foram vistos favoravelmente, porque tinham compromisso com o Senhor e com os outros, com o próximo e com os irmãos principalmente. Os que viam não podiam ignorar o amor, né? Os que viam não podiam ignorar o amor, a compaixão, a sinceridade, a reverência e a obediência que eles tinham para com Deus. Porque amavam a Deus, viram as pessoas ao seu redor através dos olhos de Deus. Nós vemos o impacto naqueles que se perderam. Lucas diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles sabiam perfeitamente que o quê? Nós somos apenas canais. Eles sabiam que eram canais para que Deus estava fazendo para um plano maior. Apenas o que significa que para o fim do próprio plano de Deus que ele havia determinado. Portanto, o que? Eles não disseram, nós estamos construindo a nossa igreja, nós estamos aumentando a nossa igreja, nós estamos crescendo. Não, o Senhor acrescentou diariamente ao nosso número os que iam sendo salvos. Como ser uma igreja igual a essa? Nós precisamos vencer alguns pecados. E para vencer pecados, nós precisamos estar próximo da luz. Estou trabalhando com zelo para aprender sobre Deus? Tenho tempo diário com a palavra de Deus? Estou constantemente exposto a uma sólida exposição das Sagradas Escrituras? Tenho uma abordagem disciplinada para a oração? Ou oro
começo a orar e durmo e termino a oração quando eu acordo pela manhã. Se não trabalharmos para testemunhar, nada vai acontecer. Se não orarmos, pouco acontece. Mas quando nós fazemos e acontece, é porque o próprio Deus está trabalhando. Isso é importante que nós saibamos. Quando nós fazemos, é o próprio Deus que está trabalhando. Ele nos usa como instrumentos. Eles estavam envolvidos no evangelismo contínuo. Nenhuma igreja egocêntrica que pensa apenas nos seus problemas internos, ela pode reivindicar o quê? Ser cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é um espírito missionário, é um espírito que propaga o reino de Deus, um espírito que proclama as boas novas da salvação, proclama o que Cristo fez pelos nossos pecados. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. A igreja primitiva era única na sua experiência e impacto? Creio que não. Acredito que nós aprendemos com outros exemplos dos nossos precursores na fé. Nós veremos Deus causando impactos também através das nossas vidas quando nós nos dedicarmos a Ele. Que Deus nos ajude nesse fim, irmãos. A Ele seja somente a glória.